Olá, pessoal. Como eu disse, né, eu retornaria aqui nesse nosso ciclo de palestras da construção civil. Agora, para falar um pouquinho a respeito de circulação urbana, sobre os nossos sistemas viários e de trânsito, tá? Assim como eu fiz lá em solos, eu dividi essa nossa palestra em 3 partes para não me alongar muito em um vídeo só, tá? Então, a primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre engenharia de tráfego, tá? Nessa parte aí a gente vai englobar lá problemas de planejamento, problemas de operação e controle de tráfego, que engloba aí, né, sinalização semafórica, sinalização por meio de placas e tudo mais, dentre outros, tá? O que a engenharia de tráfego, diferentemente da engenharia de transportes, engloba? A engenharia de tráfego, ela está mais relacionada a esse planejamento. Se a gente fosse aliar esses dois âmbitos, né, a conceitos que a gente conhece, a engenharia de tráfego seria tratada como nosso software e a engenharia de transportes seria tratada como nosso hardware. Para quem fez aí alguma disciplina de informática na vida, né? Lembrando que software é o que a gente xinga e hardware é o que a gente chuta, para a gente tentar assimilar esses conceitos, tá? A gente vai adentrar um pouquinho aí, vai conversar um pouquinho a respeito de cada um desses itens também, tá? Na engenharia de tráfego também vamos falar aí planejamento e projeto geométrico. Vocês vão ver que a engenharia do tráfego engloba isso, tá? Como é feito o controle do tráfego e dos veículos e como a gente relaciona isso com as outras modalidades de transportes, lembrando que a gente não tem somente transporte terrestre, né? Também temos aí meio de transporte aéreo, meio de transporte aquático, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles. E depois a gente vai adentrar um pouquinho também a engenharia de transportes, focando mais nos sistemas de transportes que nós possuímos atualmente. Vamos ver aí que são eles que fornecem a mobilidade para a sociedade, né? Vamos ver a importância também dessa mobilidade para a sociedade. A mobilidade é algo que define o desenvolvimento de uma população também, né? Depender da qualidade dessa mobilidade, a qualidade de mobilidade que a população possui, a gente consegue definir isso também, tá? Já a engenharia de transportes aí, a gente vai englobar planejamento, projeto, administração e o gerenciamento de instalações para as modalidades de transporte, tá? Visando sempre tanto a movimentação de pessoas e de objetos, de forma segura, rápida, econômica e conveniente, né? Porque dentro de um projeto a gente não analisa um aspecto só, tá? Na engenharia a gente sempre tem que aliar custo à segurança, né? Na construção de edificações, essa é a maior dupla, digamos assim, que a gente tem. E na engenharia de transportes não é diferente. Além disso, a gente vai ver que esse planejamento, essa engenharia deve ser feita aí de modo a promover uma interferência mínima no ambiente natural. Até porque a gente precisa atualmente, né, no mundo, no século que a gente se encontra, pensar sempre em desenvolvimento sustentável, de modo a cuidar, né, dos nossos recursos naturais, até porque não são recursos infinitos, são recursos finitos, muitos deles, digamos assim, tá? Finalmente, a gente vai aliar a engenharia de tráfego com a engenharia de transportes
tentar confrontar uma com a outra, tá? E vamos fazer alguns questionamentos também com relação aí à mobilidade sustentável. Para quem eu projeto a minha circulação urbana? Será que a minha circulação urbana no Brasil hoje é mais voltada para veículos motorizados, mais voltada para pedestres, para veículos não motorizados, né? Vamos se questionar um pouquinho a respeito disso para mudar o nosso foco, digamos assim, né? Tentar focar em países mais desenvolvidos, como que é feita a mobilidade urbana e tudo mais, tá bom? Vamos começar lá então, primeiramente em engenharia de tráfego, né? Trazer a sua definição. A engenharia de tráfego vai ser uma parte da engenharia de transportes, tá? Ela se ramifica da engenharia de transportes e vai tratar aí problemas de planejamento, de operação e de controle do tráfego. Um dos objetivos principais aí da engenharia de tráfego é promover essa mobilidade sustentável, tá? De forma aí que o nível de agressão, digamos assim, ao meio ambiente seja o mínimo possível, né? A gente vai ver que a gente tem uma relação bem estreita aí com o uso e ocupação do solo no desenvolvimento da engenharia de tráfego, tá? E a gente tem também a mobilidade, digamos assim, socialmente includente. Se a gente imaginar a circulação urbana aí, a gente consegue assimilar, né, o conceito que eu vou ter lá ruas, vias e vou ter calçadas. Eu devo focar também, e não de forma menos importante, aos pedestres. Por quê? Porque são usuários daquele meu tráfego, daquela minha circulação urbana, né? E como é algo público, né? Se eu estou projetando o tráfego de uma cidade, isso daí normalmente provém de políticas públicas, de investimento público. Eu preciso também não só executar um pavimento de qualidade, com bom CBUQ e tudo mais. Eu também preciso focar na qualidade ali das minhas calçadas, da largura mínima, incluir dentro disso as pessoas com deficiência, se eu vou conseguir passar ali com uma cadeira de rodas, se eu vou conseguir fazer isso, se eu tenho a quantidade adequada de rampas, né? Então, precisamos conseguir englobar tudo isso, né? Não somente pensar na circulação urbana projetada, na engenharia de tráfego projetada para veículos motorizados dentro aí de cidades e grandes centros, ou pequenas cidades também. Tá? Aqui trago para vocês o perfil da mobilidade no Brasil. Não coloquei a data desse gráfico que eu peguei, mas depois eu passo para vocês. Esse perfil traz para a gente uma relação entre a mobilidade motorizada e a mobilidade não motorizada, que é aquela mobilidade a pé ou de bicicleta, tá? Aqui a gente consegue observar que eu apontando com a mão até, eu consigo observar que quanto maior é a população da minha cidade, variando de 60 mil até mais que 1 milhão de habitantes, tá? Eu tenho um perfil para mobilidade motorizada e um perfil para mobilidade a pé ou de bicicleta, que é a não motorizada, né? A gente observa que esse crescimento populacional não interfere na quantidade de viagens por habitante num dia útil, a pé ou de bicicleta. Então, dificilmente um habitante chega a uma viagem a pé ou de bicicleta por dia útil, tá?
E já quando a gente analisa a mobilidade motorizada, a gente tem um crescimento considerável aqui, conforme o crescimento da população. Chegamos aí a populações com mais de 1 milhão de habitantes, né? A mais de 1,4 viagens motorizadas por dia útil. Provavelmente isso se deve ao fato da locomoção aos seus trabalhos, né? E com isso a gente consegue observar que a mobilidade a pé e de bicicleta no Brasil ainda é muito baixa. Não é uma cultura ainda que abraçamos, digamos assim. E acredito também que é algo que não esteja tão próximo, infelizmente, de acontecer. No último slide, na parte de circulação urbana, a gente vai adentrar mais profundamente a esses questionamentos, tá? Por enquanto aqui eu queria trazer esse perfil da mobilidade urbana aqui no Brasil para a gente confrontar e analisar aí como a mobilidade motorizada é muito maior do que a mobilidade a pé ou de bicicleta, tá? Vamos lá. O que a minha engenharia de tráfego vai envolver? Vai envolver o meu projeto geométrico das minhas vias, das minhas ruas, largura, superlargura, elevação, raio das curvas, tá? Vai envolver toda a minha parte de planejamento, as minhas operações do tráfego, sejam elas rurais ou urbanas, vai envolver a minha malha rodoviária, os meus terminais, tá? Que é onde chegam, onde é feita a troca de meio, né? Seja ônibus, como as nossas rodoviárias, sejam de avião, nosso aeroporto, navios, portos e tudo mais. Aí vai envolver também, como eu falei já no slide passado, a interação com o uso do meu solo adjacente, tá? Como que eu estou utilizando o meu solo, onde está alocado aí esse meu tráfego, tá? Também precisamos analisar isso. E alia-se a última palestra que a gente teve, né? De forma mais profunda aí, onde a gente fez alguns estudos a respeito do solo. E além disso, envolve aí a integração entre os diversos meios de transporte que nós temos. Como que é feita essa integração por meio terrestre, por meio aquático, pelo ar, tá? Vamos ver aí alguns outros tipos também de transportes, menos os usados, mas existentes também, que a gente não deve deixar de considerar, tá? A engenharia do tráfego também visa, né, promover uma movimentação segura, ou seja, evitar ao máximo a quantidade de acidentes, principalmente acidentes fatais, de forma eficiente e conveniente. E essa movimentação aí vai ser uma movimentação tanto de pessoas quanto de mercadorias. Tudo isso aí envolve a engenharia de tráfego, envolve aí todos esses meus fatores. Talvez um termo mais adequado para a gente utilizar para a engenharia de tráfego ou equivalente, né, seria a engenharia da mobilidade. Por quê? Porque a minha engenharia da mobilidade, ela engloba e ela alia tanto a engenharia veicular, que é a engenharia que envolve aí o desenvolvimento dos veículos, a engenharia viária, que envolve aí projeto, dimensionamento e tudo mais das minhas vias, e de forma muito especial, principalmente para gente que é da área da engenharia, fatores humanos, tá? Então, afirmo a você que a psicologia aqui vai estar intimamente
relacionada com a minha engenharia de tráfego, principalmente em questões aí que envolvem educação de trânsito e tudo mais, tá? Então a gente precisa desse extra aí de compreender a parte de fatores humanos dentro da engenharia de tráfego, tá? Ela não vai depender somente desses meus fatores físicos, porque eu tenho principalmente o meu condutor, né, dos meus veículos e os meus pedestres, tá? E eles ainda interagem com esse meu meio ambiente também. Temos ainda que a sustentabilidade e a qualidade de vida vão ser aí os dois paradigmas que a gente tem para viabilizar os nossos sistemas de transportes, tá? Bom, gente, e como é algo bastante complexo da gente promover a interação entre fatores humanos e essa parte mais técnica, que é o que a gente está mais, nós, né, aqui da engenharia, estamos mais acostumados a estudar, a ver e tudo mais, e as características do processo cognitivo, a gente só consegue promover esse casamento, essa interação entre esses dois âmbitos tão diferentes por meio dessa tríade, assim chamada dentro da engenharia do tráfego, que é a tríade engenharia, educação e fiscalização. Por meio dessa tríade a gente consegue aliar tanto a parte técnica, a parte da engenharia, quanto essa parte mais humana, tá? Essa parte mais sensitiva, digamos assim, tá? Temos aí também a diferença entre tráfego e trânsito, né? Não parece, mas são coisas distintas. O tráfego compõe aí as minhas vias e os deslocamentos de pessoas ou objetos por meio de veículos, por meio dessas minhas vias, tá? E de forma apropriada, de forma ordenada, segundo as leis de trânsito, tá? Já o trânsito vai ser esse deslocamento em geral de pessoas ou veículos. Então, o meu termo trânsito, ele é ramificado do meu termo tráfego, tá? Tráfego engloba essa definição maior de vias, mercadorias, pessoas e a forma apropriada de promover essa locomoção, tá? E já trânsito, ele é ramificado de tráfego, ele define apenas esses deslocamentos, tá bom? Temos aí os três principais elementos da engenharia de tráfego, tá? São eles os veículos, os usuários e as vias, tá? Os meus três elementos principais da minha engenharia de tráfego, tá? Eles são afetados aí de forma diferenciada conforme o sistema de transporte que eu tenho. Atribuídos a eles aí vão ter fatores como a mobilidade, o conforto, a segurança, a acessibilidade, a qualidade de vida, tá? E dentre todos esses fatores a gente busca atingir um certo equilíbrio promovido aí para esses meus três elementos da engenharia de tráfego, tá? Vamos falar um pouquinho aí de cada um deles e ver alguns exemplos desses três grandes elementos aí que compõem a minha engenharia de tráfego, tá? Como veículos, podemos ter aí ônibus, caminhão, bicicleta, moto, veículos comuns como carros de passeio, né? E carros com reboques. Já usuários vão ser as pessoas que conduzem os veículos, que são os motoristas, condutores,
motoristas e condutores ali se enquadram, né, na mesma característica, passageiros, os pedestres, ciclistas e até mesmo os moradores, porque os moradores eles vão estar, alguns moradores podem estar adjacente àquele meu tráfego de veículos e de pessoas, tá? Finalmente, eu tenho a definição de vias. Posso ter vias do tipo rodoviária ou ferroviária, pública ou privada, rural ou urbana, tá? Além disso, elas podem ser, né, de 2 ou mais faixas, a depender aí do fluxo que eu vou ter naquela minha via. E quando eu tenho vias de múltiplas faixas aí, eu normalmente divide-se ela em pistas independentes, né? Também podem ser divididas somente com aqueles tachões que a gente comumente vê aí nas nossas vias, tá? Além disso, a gente tem algumas características do tráfego, que seria a interação entre usuário, via e veículo, tá? A interação entre esses 3 fatores. Então, dentro do tráfego, de forma a promover esse casamento entre esses 3 fatores, a gente faz o estudo do usuário da via de forma mais humana, tá? Relacionada mais à engenharia, a gente tem o estudo dos veículos, da velocidade, do tempo de viagem, aquela velocidade máxima que a gente vê, velocidade máxima permitida, né? O tempo de viagem quando eu vou realizar determinada locomoção e eu utilizo algum aplicativo, GPS, eu tenho ali o tempo que eu vou demorar para fazer essa locomoção, tá? E é estimado para mim até mesmo os atrasos decorrentes aí de algum acidente de trânsito, de algum congestionamento, devido a alguma restauração na via e tudo mais, tá? Vou estudar também o meu volume de tráfego. As vias são dimensionadas de acordo com esse volume, tá? A sua largura, dimensionamento do pavimento. Também é analisada a origem e destino, tá? Em determinado trecho vai ser mais comum as pessoas se locomoverem desse ponto para tal ponto, tá? Por exemplo, um local mais residencial para um centro comercial, né, onde as pessoas normalmente se deslocam para trabalhar, ou onde existe aí a parte de indústria de uma cidade, tá? A capacidade viária, que é a capacidade que aquela minha via já existente possui. O estudo do estacionamento, por exemplo, eu sou um grande empresário e quero construir um shopping aqui no centro da cidade. Isso daí vai gerar um aumento do tráfego naquela região, obviamente. Além disso, existem diversas leis, né, que falam que quando você vai construir um determinado estabelecimento, comércio, é preciso destinar para ele um estacionamento próprio, até porque o estacionamento adjacente ali não é suficiente, a depender do uso que é feito aquela edificação, tá? Então é necessário também realizar esse estudo do estacionamento. A gente observa aí nas grandes cidades, ou até médias e pequenas cidades, esse grande problema, né, do conseguir estacionar, de conseguir uma vaga. Então, para isso tudo é feito um estudo, é feito um dimensionamento de capacidade viária, tá? Análise dos acidentes também, existem estudos aí que permitem com que eu analise
a máxima ocorrência, média, mínima de acidentes em determinada região, em determinado cruzamento, tá? Então, é uma forma de você analisar a qualidade do teu tráfego em determinado ponto, tá? E de grande importância também o transporte público. Transporte público, que atualmente aí a gente no Brasil, né, não possui um custo tão acessível para grande parte da população, tá? E é por isso que a gente possui tantos veículos, não só devido a esse fator, né? Temos aí a utilização em grande escala de veículos particulares que promovem aí a quantidade de engarrafamentos que a gente observa hoje, principalmente em grandes centros, tá? Para realizar essa operação do tráfego, são feitas aí as nossas leis, as nossas normas que se enquadram aí com as nossas medidas regulamentadoras, tá? São elas que regulamentam as minhas operações, as minhas leis de trânsito, velocidade máxima permitida, lugares proibidos de estacionar para você estacionar, vagas exclusivas para deficientes físicos, para idosos, semáforos, tá? Temos diversas medidas regulamentadoras, onde normalmente a gente vê quando faz aquele estudo onde vai tirar a primeira habilitação e tudo mais. São as nossas chamadas leis de trânsito, né? Também deve ser feita pela operação do tráfego uma análise das minhas vias e da segurança também, tá? Então eu vou olhar para as minhas vias, dimensioná-las de forma a proporcionar segurança a esse meu usuário, a um baixo risco, ao mínimo ou zero risco de acontecer algum acidente ali por conta das características da minha via, tá? Vai englobar também os meus planos de controle de tráfego, que vão envolver aí o tipo de sinalização que eu tenho e qual controle eu vou adotar se acontecer determinada situação, tá? Depois temos aí as interações entre os fatores de planejamento de tráfego, de projeto geométrico e de gerenciamento. O que é isso? O que são esses três fatores aí? O meu planejamento do tráfego, como eu já falei um pouquinho ali atrás, ele vai estudar como se encontra hoje as minhas viagens urbanas, né? Principalmente de transporte público, tá? E vai projetar soluções futuras. Eu estou atendendo a minha demanda? Não estou? O que precisa melhorar? Seria interessante passar por tal ponto? Não seria? Então são feitos esse tipo de estudos, tá? Baseia-se aí conforme nas linhas de desejos da minha população e são feitas projeções também do crescimento de tráfego. Está sendo construído um conjunto novo, o tráfego de determinada região vai aumentar. Então já é iniciado esse planejamento aí dentro da engenharia de tráfego também, tá? O meu projeto geométrico, ele já vai focar mais nas minhas características físicas das minhas vias, englobando aí as interseções, tá? Os meus estacionamentos e os meus terminais. Englobam aí definições e cálculos de largura da via, de largura de acostamento, de determinação de superlargura, que é o aumento da minha via, superelevação, que é quando eu elevo a borda exterior da minha via conforme o raio da curva que eu estou realizando, tá? Então isso aí vai englobar mais as minhas características técnicas de projeto geométrico de vias, que está englobado também dentro
da minha engenharia de tráfego, tá? E finalmente, depois que eu promovo esse planejamento de tráfego e esse meu projeto geométrico, eu tenho o meu chamado gerenciamento dentro da engenharia de tráfego, onde a gente vai ter aí órgãos específicos para regulamentar isso. Eles vão ser responsáveis aí, né, por aplicar programas de educação no trânsito, por determinar a legislação regulamentadora e também por aplicar essa minha legislação, tá? Dentro da engenharia do tráfego, gente, a gente vai dar aqui um foco maior aos usuários, como vocês vão ver aí mais pra frente, até porque nós não temos essa tendência, digamos assim, né, de estudar, de conhecer mais essa parte humana que está incluída nessa minha engenharia de tráfego, tá? Nessa minha engenharia de transportes. Os usuários, quem são os usuários da minha engenharia de tráfego? Vão ser os meus ocupantes dos veículos, incluindo o motorista e os acompanhantes, tá? Os meus pedestres, a população que reside ali em torno daquelas minhas vias, tá? Porque elas também estão inclusas aí em sofrer alguma consequência de determinado acidente, de conseguir acessar determinado local devido àquele tráfego existente ali, tá? E os meus motoristas, que eu já falei que estavam englobados em ocupantes de veículos, mas para eles é dado um olhar especial, digamos assim, dentro da engenharia do tráfego, tá? Porque eles são os usuários aí mais perigosos do sistema, principalmente devido aí à condução gerados acidentes de trânsito. Normalmente é devido aí a alguma falha de percepção, alguma falha humana, conforme a gente vai ver aí aqui mais pra frente, tá? Os usuários, que é o que a gente vai dar um foco maior, eles possuem algumas limitações, tá? Limitações não somente físicas, mas como também limitações mentais médias, e a abrangência da sua performance aí para lidar com determinadas situações e críticas também das medidas operacionais de controle de tráfego. Também precisamos fazer aí outros questionamentos a respeito do meu usuário, tá? E devido a isso a gente encontra as nossas leis e as nossas normas de tráfego que devem ser produzidas, digamos assim, né, elaboradas de forma razoável, como que eu consiga cumprir, como que eu consiga atender o que me define essas minhas leis, para que não gere certo nível de desobediência, digamos assim, tá? Dentro dos usuários, olhando para o usuário ser humano como condutor de determinado veículo, tá? Vamos ter 3 fatores principais: a entrada, a saída e o tempo. A entrada vão ser aqueles estímulos sofridos pelo usuário, tá? Estou locomovendo determinado veículo, estou conduzindo o veículo. Acontece alguma coisa, assim que eu olhei esse meu evento, ele é caracterizado como entrada. A saída é a reação que eu tenho a essa entrada, tá? Eu observei esse evento e eu reagi de alguma forma. Essa minha reação é a minha saída. Talvez, se a gente pensar em ação e reação, seja mais fácil de compreender, tá?
E finalmente a gente tem o tempo. O tempo é o tempo que ocorre entre a entrada e a minha saída. É o tempo de ação e reação de cada usuário. E isso daí é muito importante para a gente fazer análises, principalmente de acidentes de trânsito que acontecem. Tem a ver com capacidade motora, tem a ver com diversos aspectos aí do ser humano. Tá? Olhando aí para esse tempo, por que o tempo de algumas pessoas para isso aqui acontecer, para essa minha ação-reação acontecer, vai ser maior que o de outras? A gente pode destrinchar esse meu tempo entre o estímulo e a reação em percepção, identificação, decisão e ação. Basicamente é o que ocorre no ser humano, no meu usuário, a partir do momento que ocorre a minha entrada. Então ele percebe, ele identifica o que aconteceu, ele toma uma determinada decisão e ele finalmente age, tá? Vamos ver separadinho aí cada um desses termos, né? A percepção vai ser a sensação que ele vai receber pelos sentidos, ou seja, ele visualizou determinada coisa, então a visão vai ser um sentido dele, e vai transmitir isso ao cérebro, e vai ser reconhecida. Aqui no tráfego, normalmente vai ser pela visão, tá? Podemos dividir aí essa percepção, como essa percepção normalmente ocorre pela visão, em acuidade visual, visão periférica, percepção ao movimento e variação da luminosidade. São os fatores que interferem aí nessa minha visão. A acuidade visual, a primeira delas, né? Ela é definida como a minha capacidade de perceber detalhes, tá? Independente da minha iluminação. Claro que isso daí vai estar mais reservado às mulheres, né? Brincadeira. Temos também a nossa visão periférica, é a minha parte de visão fora do cone. A nossa visão, ela ocorre formando um cone, digamos assim. Então, ela vai ser a parte da minha visão periférica, fora desse meu cone, tá? Ela é capaz de perceber, né, a presença de objetos, mas eu não tenho aí uma clareza de detalhes por ela estar fora desse meu cone, tá? Essa visão periférica aí, com o avanço da idade, né, em pessoas mais velhas, ela é a primeira que se degrada, tá? Mesmo que você não consiga definir qual que é a forma do que você tem ali fora do seu cone de visão, fora dessa tua visão periférica, ela é muito importante, principalmente no tráfego, né, no trânsito, para você perceber que tem algum veículo, principalmente alguma moto, digamos assim, algum pedestre, né, fora dessa tua visão periférica. Temos a percepção ao movimento. A minha percepção ao movimento, ela me permite definir aí e estimar distâncias e velocidades, tá? Para evitar as minhas colisões. Tem um veículo se locomovendo na minha frente e mais para frente eu tenho um semáforo e esse semáforo está com o sinal vermelho. Então, por meio da percepção ao movimento, eu sei em que tempo eu devo começar a frear para não atingir esse meu outro veículo, tá? Evita também aí essas colisões e é muito crítica, principalmente para você ter noção de ultrapassagem. Estou em uma via atrás de um caminhão, vejo que eu quero ultrapassar, mas está vindo um veículo contrário, né, na via oposta. Ali é permitida a ultrapassagem, mas mesmo assim eu preciso verificar, né, se vem um veículo em direção oposta. Vai ser a minha percepção ao movimento que vai permitir
calcular de forma segura se eu consigo realizar essa minha ultrapassagem ou não, tá? E finalmente a gente tem aí a variação da luminosidade. É o olho humano que controla, né, a nossa quantidade de luz que entra na nossa retina por meio da nossa abertura da pupila. Por isso que a nossa pupila se dilata mais e se dilata menos. Quanto mais luz tiver, mais fechada vai se manter a minha pupila. E quanto mais escuro tiver, vai ocorrer o contrário, tá? Essa minha dilatação vai ser maior, tá? Por isso que a gente tem essa máxima contração aí quando eu tenho ambientes muito claros ou uma luz muito forte perceptível a mim. E normalmente a nossa pupila aí gasta cerca de 3 segundos quando eu tenho uma fonte de luminosidade muito intensa para enxergar, devido a esse ofuscamento. Por isso que as normas não permitem que você utilize o farol alto, né? Porque no seu veículo localizado à sua frente, você pode gerar esse ofuscamento na pessoa que estiver conduzindo aquele veículo. Então, por isso que a variação da luminosidade é muito importante para a percepção dos usuários de veículos, né? Depois da identificação, a gente tem depois da nossa percepção, a gente tem a identificação, né? A identificação vai ser a partir do momento que depois que você percebeu que ocorreu algo, você vai reconhecer esse estímulo, tá? Essa identificação vai variar bastante conforme o usuário que está conduzindo aquele meu veículo, tá? Depende principalmente da experiência dele com aquele evento, tá? E isso daí pode acontecer de uma situação costumeira. Situação costumeira vai ser aquela minha situação que vai condicionar alguma reação ou algum reflexo, e as situações atípicas, que são as piores, digamos assim, porque são situações novas, mais complexas, aquele meu usuário, tá? E vai requerer dele, consequentemente, um certo raciocínio mais elaborado para associar aquilo que está acontecendo com experiências passadas que esse meu usuário já teve. Tá? Finalmente, a gente tem também a nossa decisão, que vai envolver aí o processo de tomada de decisão, se ele decidiu parar, se ele decidiu virar. Normalmente é um processo emocional, não é um processo racional, tá? Por isso aí que a gente está mais acostumado com os estudos, estudar de forma racional, estudar mais a técnica, cálculo, né? Por isso que é interessante a gente dar esse nosso foco aqui aos nossos usuários, tá? Por que que ele é um processo mais emocional? Devido aí à minha complexidade na minha tarefa de dirigir, pode ser mais complexo para algum usuário, menos complexo para outro. Devido a interferências físicas, algum objeto que compromete a movimentação, diferença mental ou emocional, tá? Aconteceu, o emocional daquela pessoa vai estar mais abalado ali no momento em que aconteceu algum evento extra enquanto ele estava dirigindo. Fadiga mental ou física, principalmente aí devido ao sono desregulado, né? Fadiga física, ao cansaço, alguma distração, como falar o celular, né? Que é proibido.
E essa interação aí entre motorista e veículo, se esse meu veículo está adequado àquele motorista que está conduzindo aquele veículo, né? Ou seja, se o banco está adequado, se o volante está na altura correta, se os retrovisores estão ajustados e tudo mais, tá? A gente chama aí da ergonomia, né? Entre motorista e veículo. Tá? Finalmente, a gente tem a nossa ação. A nossa ação vai ser aquele tempo entre aqui a tomada de decisão e a partir do momento que ele, por exemplo, pisa o pé no freio, tá? A reação de cada indivíduo aí vai depender dessa sua capacidade de coordenação motora, o que também vai variar de pessoa para pessoa, tá? Um exemplo, como eu já falei, é o instante que ele decide, eu vou parar o veículo. Ah, tem uma pessoa atravessando um local sem ser faixa de pedestre e eu tenho que parar o veículo para não atingi-lo. Vai ser esse tempo que ele decide, eu vou parar o veículo e ele realmente aciona a embreagem juntamente com o pedal do freio, tá? Bom, gente, parte de engenharia de tráfego era isso. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos conversar um pouquinho aí a respeito de engenharia de transportes, tá bom? Até mais!